Meus alunos, minhas alunas, nós vamos começar hoje uma série de textos para a gente pensar o nazifascismo. E nós vamos começar com o primeiro texto de uma filósofa chamada Hannah Arendt, uma filósofa alemã, com um título, um capítulo deste livro dela, Eichmann em Jerusalém. É um capítulo pequeno, que tem por título Deveres de um Cidadão Respeitador de Leis. Então, o propósito de fazer esses estudos é justamente para nós podermos repensar o nosso tempo de uma forma mais crítica, e oferecer subsídios a vocês do que é a doutrina do fascismo, para que a gente possa, assim, ter mais elementos para a gente julgar os dias atuais, nessa época em que uma extrema-direita está assim, crescendo em todos os rincões do mundo. Estamos de volta com a crise do capitalismo e toda vez que temos crises, assim, uma reorientação um pouco totalitária na política, ela ocorre. E esse tempo nosso está desta forma. Então nós vamos ver esse texto, e depois nós vamos ver um outro texto também, do Humberto Eco, mais outros dois textos de Stanley, Jason Stanley, e também nós vamos ler a doutrina do fascismo do Mussolini. Mas vamos começar primeiro com este texto aqui da Hannah Arendt. Antes de começar o texto, eu queria falar de uma forma geral desta filósofa. É uma filósofa conservadora, ela não é de esquerda, nem seria possível isso na filosofia dela. Ela é uma judia que estudou na Alemanha, foi aluna do Heidegger, e a principal área de pesquisa dela é justamente a política. E foi perseguida, como judia, pelo nazismo. Então, durante toda a vida dela, ela esteve preocupada com a questão do mal, da violência, etc. Então, vamos falar um pouquinho da vida e das obras dela. Tá? Então, ela é uma alemã de origem judaica, nasceu em Hannover, na Alemanha, em 1906. E viveu a sua infância e primeira educação em Königsberg, justamente onde o Kant nasceu, viveu e morreu. E olha só que privilégio que ela teve. E desde cedo ela foi leitora de filosofia. A filosofia realmente foi a grande ocupação da vida intelectual dela. Em Berlim, aos 17 anos, ela estuda teologia cristã. Ou seja, é uma profunda conhecedora também da doutrina cristã. E justamente em Berlim, ela vai ter um encontro com a obra de Søren Kierkegaard, um filósofo cristão, existencialista, dinamarquês, que fala muito das questões religiosas no livro dele, para falar da questão da existência, do sofrimento. Enfim, ele é um dos primeiros filósofos existencialistas que nós conhecemos, um grande filósofo. E em 1924, ela entra para a Universidade de Marburgo. E aí lá ela tem como professor Martin Heidegger, que é um grande filósofo do século XX, um dos pilares da filosofia do século XX. Também um outro filósofo chamado Nikolai Hartmann. Para o pessoal da área do direito, o Hartmann é estudado no direito. E um teólogo chamado Rudolf Bultmann. Então ela tem esses três grandes professores. Então, obviamente, ela seguiria uma carreira assim, com boas bases intelectuais. Mas ela acabou também se envolvendo assim, afetivamente com Heidegger. Ela tem um romance com ele, e isso
foi mantida em segredo durante um tempo, né? E depois, por conta disso mesmo, ela seria orientanda do Heidegger, né? Ela troca de universidade, ela vai para a Universidade Albert Ludwig, e lá ela vai ser aluna de um outro grande filósofo, né, que é o fundador da fenomenologia, que foi inclusive professor do Heidegger e do Sartre, que é o Edmund Husserl. Ele é o pai da fenomenologia, um grande filósofo do século XX. Né? E na universidade, depois ela foi para a Universidade de Heidelberg, né, e onde ela foi orientanda de um outro grande filósofo chamado Karl Jaspers, um médico, psiquiatra, né, e doutorou-se com Jaspers. Jaspers foi o orientador do doutorado dela. E adivinha só a tese dela de doutorado, que inclusive é publicada no Brasil. A tese dela tem o título O Amor em Santo Agostinho. Né? Para quem assim acha que o Agostinho não tinha muita importância, né? É um filósofo do cristianismo, Hannah Arendt se ocupou com a filosofia do Agostinho. Né? O Agostinho, que é um filósofo cristão de orientação platônica, né? Foi assim, o grande filósofo, teólogo da igreja, que orientou toda a cristandade desde a antiguidade, né? Pela Idade Média fora e até os dias de hoje. Toda a cristandade, católica, romana, anglicana, protestante, toda. Né? Enfim, e ela foi colega dessa universidade, né, de Hans Jonas. Hans Jonas, ele foi assim, amigo, dizem que ele inclusive era apaixonado por Hannah Arendt, né, um pouco frustrado com isso, mas isso também não tem muita importância. Mas esse filósofo foi um grande amigo dela, que também era judeu, né, teve que fugir também de lá para os Estados Unidos, continuou sendo amigo dela nos Estados Unidos, até que ela escreve este livro aqui. Né? Aí ele rompe um pouco, rompe a amizade com ela. Né? Enfim, e em 1929, ela passou a viver com Günther Stern, né? Pseudônimo de um escritor chamado Günther Anders. Né? E aí ela se muda para Frankfurt. Esse é o primeiro casamento dela. Né? E aí, no retorno a Berlim, depois disso, ela passou a se interessar sobretudo pelas questões políticas e pelas exclusões, que aí já estava, né, em 1929, nós já temos aqui o ir, né, o mundo já caminhando para o nazismo, né, e para o fascismo. E aí ela entra na luta em defesa das causas judaicas, né, nos anos de ascensão do nazismo. Em 1933, ela foi proibida, na Alemanha, de defender sua segunda tese sobre Rael Varnhagen, né, que é uma literata judia alemã, lá do século XVIII e XIX, né, impedindo a docência. Essa tese dela é esse livro aqui, ó, né? Aqui, ó, Rael Varnhagen, né? A vida de uma judia alemã na época do romantismo. Então, é uma mulher, né, que, assim, ela vivia nas altas rodas sociais, mas ela tinha uma depreciação muito grande consigo mesma, próprio da melancolia romântica. Então, e ela analisa isso, né, como que é a aventura de uma mulher intelectual num mundo praticamente dominado por homens. Né? Essa foi a tese dela, né, do doutorado, e ela foi proibida por conta disso, né, por ser judia. Então, vocês vão perceber na literatura da Hannah Arendt que ela faz assim, né, ela é uma filósofa importante para o nosso tempo, porque ela é contra assim qualquer direcionamento de censura aos intelectuais. Ela sofreu com isso. Né? Ela é uma defensora da liberdade democrática. Né? Então, nesse sentido aqui, como ela sofreu com isso também ela vai
militar em torno disso, intelectualmente, claro. Em Paris, ela tornou-se amiga de Walter Benjamin. Walter Benjamin foi um filósofo da escola de Frankfurt, grande filósofo, hoje muito estudado na literatura, né, porque ele dá assim, um balizamento muito bom à questão literária, à questão das artes. Né, a escola de Frankfurt eram filósofos, né, como Horkheimer, Max Horkheimer, né, Theodor Adorno, Georg Lukács, Ernest Bloch, né, Herbert Marcuse, eram vários, né, autores ali, que era uma escola de sociologia. E o Walter Benjamin pertencia a essa escola. Todos eles eram judeus, praticamente. E tiveram que fugir da polícia, né, da Gestapo, né, da polícia nazista. O caso do Walter Benjamin, que ele foi pesquisar muito, foi morar em Paris, né, e começou a pesquisar o que hoje nós chamamos de shopping center, né, são as passagens parisienses, e começou a juntar material, né, era um projeto grande que ele tinha, mas esse projeto ele não conseguiu publicar, porque quando, né, os nazistas invadiram a França, com colaboração do governo da França, Walter Benjamin tentou fugir para a Espanha, mas ele foi preso na fronteira da Espanha. Preso não, ele não foi preso. Ele viu que ia ser preso, ele se matou no trem. Ele se suicidou antes. Então, a Hannah Arendt se tornou amiga dele. Então, vocês estão percebendo aqui que os intelectuais, de uma certa forma, tinham problemas sérios com os regimes totalitários. Né? Isso em todos os sentidos. Não importa aqui se esses regimes totalitários são de extrema direita ou são de extrema esquerda. Porque tanto faz numa mão quanto no outro, os intelectuais sofrem. Né? Sobretudo se são vozes discordantes do regime. Então, aí ela casa-se pela segunda vez com o filósofo marxista, né, Heinrich Blücher, né, ou Blücher. Esse que vai viver com ela nos Estados Unidos, né, depois que ela consegue fugir do campo de concentração, porque ela foi presa no campo de concentração de Gurs, na França. E aí, então, em 1941, já no início da guerra, ela conseguiu, né, se refugiar nos Estados Unidos, ela e o marido. E chegando lá se tornaram professores universitários. Né? Então, depois da guerra, ela lutou pela reabilitação de Heidegger, porque Heidegger é acusado até hoje de ter concordado com o nazismo. Isso é muito comum. É muito comum que artistas, escritores, intelectuais assumam uma posição assim, principalmente quando está no início, né, das questões políticas. Né? Não está escrito em lugar nenhum que os intelectuais não possam errar a mão da política. Né? E o Heidegger ele foi nomeado reitor da universidade justamente na época que o Hitler ascendia ao poder. E aí, obviamente, né, como tem hoje no Brasil, nós temos professores de esquerda, professores de direita e professores de extrema direita, né, aqueles que, assim, a gente imagina que no momento, quando a situação está pedindo uma outra coisa, eles continuam lá, às vezes no silêncio, ou às vezes se manifestando de forma deteriorada, né, como o nosso atual ministro da Educação. Então, muitas vezes, os intelectuais e artistas, né, como a Regina Duarte, que a gente viu recentemente, né, eles podem errar assim. Né? Isso não tem nada a ver com a arte, né, às vezes com a produção da pessoa, que pode continuar boa. Né? Mas, enfim, né, pode ter essas consequências aí. Então, nos Estados Unidos, ela vai lecionar na Universidade de Chicago até 1967. Depois ela passa a lecionar na New School of Social Research, em Nova York. Enfim, e vai morrer, né, de câncer. Né, ela fumava muito. Né, e na época, né, dificilmente você vai encontrar um filósofo que não fume.
né? Um intelectual, um escritor que não fuma. É hábito, se vocês olharem qualquer filme de um intelectual, todos eles fumam, mulheres, homens. Então ela morre em 4 de dezembro de 1975. Né? E a obra dela versa sobre política, o totalitarismo, a liberdade, verdade, violência, barbárie. Por isso que é importante ler a obra de Hannah Arendt. Né? Ela sempre vai ser atual. Né? A gente nunca se livrou desses problemas. Né? Apesar de todas as experiências negativas de um século XX, nós não livramos o mundo assim, com todo o testemunho da história, nós não nos livramos das violências e das barbáries. Depois da Segunda Guerra Mundial, que foi assim o marco, nós vamos ter ainda diversas outras guerras até o dobrar até virar o milênio, né? Até o final do século XX. E hoje ainda. Né? Então, sobretudo, ela acredita, Hannah Arendt, que o pensamento possa fazer valer a moral sobre as ações do homem. Então, nesse ponto aqui, ela é um pouco kantiana. Né? Kant achava que com a nossa razão nós seríamos capazes de distinguir entre aquilo que fosse certo e errado e fizéssemos, então, uma opção pelo certo, né? Pela liberdade, pelo respeito às leis, né? Pela convivência pacífica entre os homens. Ela também acha que através da razão, né, com a capacidade de pensar, a gente possa, antes de mais nada, considerar as ordens que nós temos. Esse é o propósito desse texto que eu escolhi para a gente pensar um pouco sobre ela, para dar esse tributo a essa filósofa. Por quê? Porque ali ela vai falar dos deveres de um cidadão cumpridor de leis, né? Assim, o principal álibi de Adolf Eichmann, que é um carrasco nazista, né, no tribunal, é dizer que ele cumpria ordens, apenas isso. Ele era funcionário, então ele obedecia. Não há erro nenhum na obediência. Né? Quando uma pessoa usa este álibi, ele está tirando a própria responsabilidade e colocando em outros, no caso, os seus superiores, no caso, o sistema, e assim por diante. E ela vai dizer, não, se nós temos o pensamento, temos uma razão, a gente pode questionar também, com suas consequências, claro, as ordens que a gente recebe, certo? Então é isso que ela vai colocar. Aí eu quero apresentar para vocês algumas obras, né? Então a primeira delas eu já referi, que é o conceito de amor em Santo Agostinho, né? A outra obra, daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho também sobre ela, é essa aqui, ó. As origens do totalitarismo. É a obra principal dela. É assim a obra assim, que lançou ela no mundo da intelectualidade mesmo. Né? As origens do totalitarismo. E aqui é dividido em 3 partes. Antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. Tá? Esse é um dos livros. E tem um outro livro dela, que é este aqui, ó, Sobre a Revolução. É um livro importantíssimo também. Depois a gente vai fazer um comentáriozinho de cada um deles. Né? Outro livro dela também muito importante é este aqui de política, A Condição Humana, onde ela tem assim, ela vai voltar às origens gregas para comentar a questão da política. Tá? Outro também importante é este aqui, Sobre a Violência. Tá vendo? Sobre a violência. Então são só livros importantes para a gente entender aqui, tá certo? E este livro aqui, que é um relato, né? Eichmann em Jerusalém, ela recebeu a proposta desse livro, na verdade surge de uma proposta que ela recebe do New York Times para ir até Jerusalém, né, ali na década de 60, para testemunhar, né, assim como enviada especial mesmo do
do New York Times, para assim presenciar ali, né, fazer uma reportagem sobre o julgamento de um carrasco nazista, né, que eles tinham conseguido prender na Argentina e levar para ser julgado em Jerusalém. Então é o único caso de alguém que é condenado pelos próprios judeus em Jerusalém. Então é esse livro aqui. Aí ela volta com muito material, em vez de escrever uma reportagem, né, que, na verdade eu tenho um pouco de reportagem aqui. Ela escreve um livro de filosofia, né, um relato sobre a banalidade do mal, né, Eichmann em Jerusalém, certo? Então aqui na capa tem a cena do que foi o julgamento na época que foi filmado, preto e branco, tudo, mas foi filmado. Aliás, tem um filme sobre a vida dela, da Hannah Arendt, e que ela está ali. Essas cenas aqui comparecem, né? São sobrepostas lá, né? São usadas no filme, né? Chamado Arendt. Né? É um filme, né? Um filme alemão, né? sobre a vida de Hannah Arendt, né? Sobretudo esse episódio central da vida dela que fez com que ela tivesse assim, muitas inimizades, né? No mundo judaico pelo que ela escreveu aqui. Tem um outro livro dela também, este aqui. São um conjunto de textos, de artigos, de ensaios, chamado Entre o Passado e o Futuro. Então são vários ensaiozinhos que tem aqui, cada um independente um do outro. Então ela vai falar aqui o conceito de história. Tem um ensaio aqui que eu acho importante que vocês um dia deem uma olhada. O que é autoridade? E depois o que é a liberdade? E tem um texto muito importante aqui que ela vai falar sobre a educação, a crise na educação, a crise na cultura, né? Verdade e política. Então é um livro assim importante, né, da gente consultar, né, depois, tá certo? E também tem um outro livro dela, assim, uma delícia de ser lido, que ela vai escrever sobre pessoas, né? É um livro que tem esse título aqui, ó, Homens em Tempos Sombrios. Homens e mulheres, né? Porque ela vai escrever aqui, a primeira pessoa descrita aqui é justamente a Rosa Luxemburgo, né? Uma filósofa, né, de orientação marxista e revolucionária que os próprios marxistas mataram, né? Então, aqui, tá certo? Vai falar aqui do Ângelo Roncalli, né, que é o Papa João XXIII, Karl Jaspers, Isaac Dinesen, Hermann Brock, Walter Benjamin, ela escreve sobre ele, Bertolt Brecht, que é aquele teatrólogo, né, e o Martin Heidegger, Randall Jarrell. Então, são várias pessoas que ela escreve, que são pessoas que passaram por momentos assim atribulantes na vida, né? Passaram por muitas tribulações. Então, Homens em Tempos Sombrios, certo? E eu não tenho esse livro em casa, tem um livro dela que é muito importante também, que se chama A Vida do Espírito. Esse livro eu não tenho esse livro aqui em casa, tá? Mas ela é um livro também dela aí, tá certo? Mas ainda outro dia chegou aqui em casa esse livro aqui, ó, Ação e Busca da Felicidade, né? Publicada por uma editora nova chamada Bazar do Tempo, editora lá do Rio de Janeiro. E aqui também são vários ensaios sobre a questão da felicidade, ó. Ação e a Busca da Felicidade, Revolução e Liberdade, Direitos Públicos e Interesses Privados, né? Uma resposta a Charles Frankel, e assim vai. Então são imperialismo totalitário, reflexões sobre a Revolução Húngara. Então é um texto assim também, né, com 4 ensaios pelo menos aqui. E tem dela também aqui Crises da República, certo? Que aqui também vai falar da desobediência civil, da violência, que é a repetição daquele livro que está ali, porque na verdade é um livro pequeno. Enfim, e a mentira na política. Então, ela está tratando desses assuntos.
Tem uma filósofa francesa muito famosa, chamada Julia Kristeva, que resolveu escrever aqui, ó, o gênio feminino. A vida, a loucura e as palavras. E no primeiro tomo ela vai escrever aqui sobre a Hannah Arendt. Depois ela vai escrever sobre outras filósofas também. Mas ela está escrevendo sobre assim, mulheres que são filósofas. Então o gênio feminino. Então a Hannah Arendt mereceu dela essas considerações. E tem uma coleçãozinha da Vozes, né, que eu recomendo a vocês, que é uma coleção para o direito, né, que, assim, alguém pega um filósofo e resolve fazer 10 lições, ou seja, 10 aulas pequenas. Né? Existem essa aqui, ó, 10 lições sobre Hannah Arendt. Certo? Eu até vou usar um pouquinho para explicar alguns livros aqui, tá certo? Então vamos parar por aqui, senão o vídeo fica muito grande e a gente vai comentar ainda um pouquinho dessas obras até a gente entrar no nosso texto.